Ah, bom, meu nome é Adriana, eu tenho 32 anos, sou zootecnista formada pela Universidade Federal do Paraná em 2010 e tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento genético animal pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Jaboticabal. E agora eu estou terminando um pós-doutorado no Instituto Roslin, que faz parte da Universidade de Edimburgo, aqui na Escócia. Nossa, Na que área, legal. num grupo de genética computacional. Bom, eu trabalho então com melhoramento genético animal, que é diferente do que muita gente pensa e até diferente do que eu pensava quando eu comecei a estudar isso. A gente não trabalha com genética em si, em laboratórios, coisas assim, mas a gente trabalha com bancos de dados históricos, por exemplo, de fazendas ou enfim, de empresas, e a gente faz análises estatísticas com esses dados. O objetivo é sempre identificar e selecionar os melhores animais para produção animal. Então, geralmente, bovinos para corte, né, para carne e para leite, ovinos e caprinos e também esses suínos, então são a maioria para alimentação, frango também, tanto de corte quanto de postura. E na minha área também tem muita gente que trabalha com a parte de melhoramento de cavalos, por exemplo, para corrida ou para trabalho, enfim, tem várias outros braços assim na área, mas basicamente é isso que a gente faz. Seria? É uma experiência muito diferente, muito legal, porque então eu fiz, quando estava no doutorado, eu fiz parte do doutorado numa universidade nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em Madison, mas lá eu era uma visitante, eu fazia meu trabalho, então eu não tinha vínculo com a instituição lá. Aí quando eu vim para cá fazer o pós-doutorado é diferente, então você está integrado dentro do instituto de pesquisa. Então eu trabalho num grupo com pessoas de vários países diferentes e com diferentes formações acadêmicas. Então eu trabalho com matemáticos, estatísticos, engenheiros da computação, e aí pessoas que têm a mesma formação que eu, que são zootecnistas ou agrônomos. Então a experiência de trabalhar num grupo tão diverso é bem legal, porque a gente aprende muita coisa e qualquer problema que você tem, você sempre tem alguém para pedir ajuda e para aprender. E está no instituto de pesquisa que é renomado, então o Instituto Rosen foi onde foi clonada a ovelha Dolly, por exemplo. Então, conhecer pesquisadores que eu lia coisas deles quando eu estava na universidade, enfim, a experiência é incrível. Sim, eu super recomendo não só vir para cá ou para qualquer outro lugar, mas qualquer pessoa que tenha oportunidade de estudar fora, nem que seja uma parte ou da graduação ou depois quando estiver na pós-graduação, é uma experiência de vida e profissional muito incrível. O instituto é dividido em duas partes, então tem a parte de laboratório mesmo, que trabalha com a genética mais clássica, a genética citogenética, que é trabalhando com células ou com tecidos, e tem muito voltado para a parte de controle de doenças, zoonoses, né, doenças que são transmitidas através de animais, e tem a parte que é a parte que eu trabalho, que é a parte computacional.
Então, no Instituto, eu não faço essa parte, mas no Instituto tem muitas pesquisas relacionadas a melhorar, por exemplo, eles utilizam ferramentas genéticas que foram descobertas ou desenvolvidas por outros grupos, tecnologias novas, e aplicam isso no controle para identificar animais que são mais resistentes a determinadas doenças, que prejudicam a produção, por exemplo, ou que podem ser transmitidas para o ser humano, como a gripe aviária, por exemplo. Uhum. E aí o meu trabalho é a utilização também dessas ferramentas, mas na parte computacional. Como eu falei, a gente utiliza bancos de dados muito grandes, então a gente precisa de ferramentas computacionais bem específicas para que a gente possa analisar esses dados e chegar a alguma conclusão de... a gente tem muita parceria com empresas grandes de melhoramento genético animal, por exemplo. Então, a gente não desenvolve ferramentas... pesquisa básica em genética, básica no sentido de descobrir tecnologias novas para fazer as coisas, mas a gente utiliza as tecnologias de ponta nas nossas pesquisas. Hoje em dia não existe a menor possibilidade de fazer pesquisa em genética em grande escala sem utilização de computação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, que é o do sequenciamento do genoma humano, que foi publicado, eu acho que há 10 anos atrás, se eu não me engano. Demorou anos para fazer porque não tinha ferramenta computacional na época. Não tinha também a tecnologia, mas computacionalmente era muito inferior a hoje. Hoje a gente consegue receber a informação de sequenciamento de um animal ou de uma pessoa e processar toda essa informação em menos de um dia. Eu trabalho com dados que cada animal, por exemplo, eu recebo um arquivo que tem 40 gigabytes de tamanho. Então, não existe a menor possibilidade de eu fazer nada disso num computador pessoal ou A gente precisa de servidores com alta capacidade, de ferramentas específicas. Então, o grupo que eu trabalho, que é de genética computacional, mais ou menos a metade do grupo, nós somos em 15 pós-doutorandos hoje. Mais ou menos a metade dessas pessoas trabalha só com o desenvolvimento de ferramentas computacionais para lidar com esses bancos de dados. Então, não existe a menor possibilidade de fazer nada hoje em dia sem ferramentas computacionais bem poderosas. Não. Não, eu tive que aprender muita coisa. Quando eu estava no doutorado, eu comecei a aprender coisas simples, como mexer em Linux, por exemplo, linhas de comando, essas coisas assim, porque eu não conseguia abrir um arquivo no Windows, por exemplo. Os arquivos que a gente trabalha não abre, não tem como. Então eu tive que aprender, e aí quando eu vim pra cá, aí eu tive que aprender a escrever alguns algoritmos. A gente usa três linguagens aqui, mais ou menos. Uma que é mais usada, que é Fortran, que ela é específica para análises estatísticas, assim. Aí tem outra que é Python, que é a mais utilizada hoje em dia. Então, inclusive, o grupo está migrando de uma linguagem para outra. E aí tem um software que chama R, que é de análises estatísticas também, que ele tem uma linguagem meio parecida com Python, mas ele não funciona, ele é lento para arquivos de dados muito grandes. Mas eu tive que aprender a programar algumas coisas, escrever alguns programas para que eu pudesse fazer meu trabalho. Mas nada que seja eficiente, assim. Mas a gente tem
tinha 2 engenheiros de software no grupo, um deles saiu, mas a função deles basicamente é pegar o que a gente faz e melhorar, porque a gente tem o conhecimento técnico do que precisa ser feito no sentido da genética, do melhoramento genético, o que a gente quer que o programa faça, mas eles sabem como deixar isso eficiente e rápido.